boa tarde. No ar, mais uma edição do programa Condomínios, da Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará, a ADECONSE. É um prazer ter a sua companhia aqui conosco, de 1 às 2 horas da tarde, toda terça-feira, levando muito conteúdo, muita informação do setor condominial para você que está em casa, você que presta algum tipo de serviço para os condomínios, você que mora também nos condomínios, você que é síndico, esse programa fala para você. Eu sou Camila Vasconcelos e nós estamos ao vivo pela Jangadeiro Band News FM na 101.7 e também nas transmissões ao vivo no YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Nesta semana, o tema que nós vamos falar aqui é bem recorrente, isso porque tem sido manchete de jornal, né? De diferentes maneiras, é claro. A gente vai falar sobre inovações na área de instalações prediais. Nós temos visto os casos recentes de incêndio, nós temos visto notícias de crianças sendo sugadas na questão do ralo das piscinas. Então, assim, a gente vai falar sobre todas essas questões que envolvem as instalações prediais. Lembrando que se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você manda aqui pra gente no nosso WhatsApp. O DDD é 859-8154-3814 ou então pelo bate-papo aqui no Facebook e YouTube, que a gente lê a sua participação e debate ao longo do programa. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo 2 convidados, o professor de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará e também coordenador do Laboratório de Materiais de Construção Civil, também da UFC, o professor Eduardo Cabral, além do engenheiro civil e eletricista, diretor técnico da Aspro Instalações, o Alexandre Sobreira. Eles vão debater com a gente o tema de hoje. E além deles, é claro, a gente está na presença do Marcos Melo, que é o presidente da ADECONSE. Hoje vai participar com a gente de forma excepcional, de forma remota, mas está aqui com a gente, né, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Eduardo está muito bem nessa posição, viu, Eduardo? Parabéns aí, tá saindo bem na foto. Eu já disse a ele, ele disse assim, não vou ficar aqui na cadeira do Marcos. Eu disse, vai sim, você vai sentar aí hoje. Primeiramente, quero agradecer o Eduardo Cabral mais uma vez, uma ilustre pessoa, um profissional de alto gabarito. Sempre digo que no Brasil tem poucos profissionais na área, né, de tipologia, né, doenças e da engenharia civil, como meu amigo Eduardo Cabral. Também quero agradecer muito a oportunidade do Alexandre Sobreira estar aqui com a gente. Estou triste por não estar aí, estou muito gripado, Alexandre, mas com certeza eu vou pegar teu telefone, quero marcar um horário para a gente bater um papo, porque eu acho que esse assunto é de fundamental importância para a vida condominial. Primeiramente, quero dar boas-vindas, Eduardo e Alexandre. Boa tarde a todos. Ô Marcos, sentei na cadeira aqui a contragosto, tá? Porque aqui tem que ter peso para sentar nessa cadeira. Não tô lhe chamando de gordo, não, tá? Mas o peso no sentido do comando. Estamos sentindo sua falta aqui, tá? Na presença ao vivo, na realidade presencialmente, né? Você participando de forma remota. Agradeço aí novamente aí o convite, tá? Vai ser formidável aí o bate-papo que a gente vai ter hoje. E desejo já de antemão melhoras aí. Tá tendo um quadro viral, né? Eu tô também um pouco fanho aqui, tô me tratando, já tô sob medicamentos. Mas desejo melhora, Marco. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Sobreira. Marcos, muito obrigado pelo convite. Boa tarde aqui para a Camila e para o professor Eduardo. Para a gente é sempre uma grande satisfação poder falar de instalações prediais, né? Esse tema que é tão recorrente no dia a dia das pessoas. Como eu falei no início do programa, né? Tanto o Marcos como o Alexandre e também o Eduardo, a gente tem visto alguns casos recentes de incidentes mesmo. Acho que pela falta dessa manutenção nos sistemas de instalação, desde a questão elétrica, né? E aí a gente vai vendo também outros tipos de incidentes. E aí eu acho que é importante, como a gente gosta de falar, né, Marcos, começar o programa do começo, explicando quais são esses sistemas de instalações, como é que eles funcionam. A gente costuma falar muito do elétrico, a gente conhece muito, eu acho que por conta, infelizmente, dos incêndios, né, a gente associa a isso, mas é claro que existem também outros sistemas, né, Eduardo? Alexandre, Diga, Alexandre e Eduardo, deixa eu pegar um pouquinho aí. Eu sempre digo o seguinte, hoje, cada dia que passa,
a nossa construção civil e a tecnologia está cada mais evoluindo. Mas eu sempre digo no nosso programa que está na hora da gente virar a chave. A gente compra grandes empreendimentos com tecnologia avançadíssimas, mas a gente precisa dar manutenção nelas para que elas possam ter o resultado positivo, né? E o que a gente vê muito hoje, os incêndios, né? Questão de piscina, de raio, de para-raio, na parte elétrica, a gente vê que muitas vezes é o uso inadequado e falta de manutenções, né? Então, passo essa bola para vocês, mas exatamente o seguinte, porque hoje, como próprio conversando com o Eduardo, hoje as instalações, as normas estão dando aí garantia de 20 anos, né, nesses sistemas. Porém, para você ter uma garantia desses 20 anos, é necessário que a gente vire a chave e dê manutenções, como a gente dá nos carros da gente, porque se a gente não der, a gente perde a garantia. Passa a bola para vocês. Isso aí. Marcos, só fazendo um histórico aqui um pouquinho, dentro daquela do seu comentário da pergunta da Camila, né? Não era muito tempo atrás, dentro dos sistemas prediais, a gente tinha ali, Alexandre, basicamente o sistema de instalação elétrica e o hidrossanitário, né? Hoje as edificações evoluíram, na realidade o mundo evoluiu e a gente tem que embarcar dentro dessas edificações outro sistema. Como, por exemplo, antigamente era só voz, né? Só telefone. Hoje a gente já tem dados e voz. Quem já não chegou em uma determinada casa que tem uma tomadinha USB ali para o cara poder conectar e já carregar? Então, aquilo ali já faz parte de um outro sistema, né? Sistemas de ar-condicionado. Antigamente a gente tinha os janeleiros, passou para os splinters e hoje já tem centrais aí que o Alexandre vai comentar que são muito modernas. Alexandre depois comenta sobre o sistema de combate a incêndio, detecção de fumaça, né? Detecção de gás. Então, assim, a parte de sistema de instalações, né? Ela modificou bastante, né? Então, antigamente, para quem achava que era só água, esgoto, elétrico, não é mais, né, Alexandre? Não, na realidade, os sistemas prediais, ele está debaixo de um grande guarda-chuva que envolve toda a parte dinâmica da edificação. O que é a parte dinâmica? Toda a parte de efluentes, de água, elétrica, conectividade, seja ela com fibra ótica ou com cabo UTP, recepção de sinais TV a cabo ou via rede urbana, toda a parte de segurança dos fluidos, dos gases, que pode ser o gás natural, pode ser o gás GLP, e toda a parte de proteção contra incêndio, né? Que nós temos as redes hidráulicas para sprinklers, para hidrantes, nós temos os sistemas eletrônicos para fazer a parte de proteção contra fogo, detecção de fumaça, detecção de gás, a parte de SPDA, que são os para-raios. Lembrando que à medida que esse prédio vai aumentando de tamanho naquela região, se ele se torna o elemento mais alto da região, ele se torna automaticamente o para-raios daquela região. Quer dizer, todas as descargas atmosféricas vão convergir para aquela edificação. Então, diante disso, desse arcabouço de sistemas, nós temos muitas disciplinas para efetivamente detalhar, projetar de acordo com toda essa gama da legislação brasileira, que são as normas técnicas, né? Essa questão que o Marcos ponderou, né, Alexandre, é que existe dentro desses sistemas de incêndio a questão da vida útil, que pode ser de até 20 anos, mas que existem os fatores externos para que essa vida útil seja eficaz, né? E aí esses fatores externos seriam a questão das manutenções, como é que funciona isso? Na realidade, quando se fala de vida útil de projeto, isso é uma definição que normalmente é condicionada pelo incorporador e pelo arquiteto. Então, quando você faz uma edificação, você estabelece a vida útil mínima estimada para aquilo ali. Então, 20 anos é um conceito geral, abrangente. Não quer dizer assim, quer dizer que com 20 anos tudo vai se acabar? Não. Sim. Assim, a gente está projetando dentro de determinadas condições uma vida útil que é um item estabelecido pela norma. Mas, assim, todas as condicionantes para que você tenha, vamos falar, de uma durabilidade maior daquele sistema que está sendo implantado, ela depende de várias questões. Primeiro, o projeto foi realizado conforme as premissas normativas.
Sim. As condições que essa obra foi construída, por exemplo, vou citar um exemplo básico. Todo prédio tem uma casa de bombas. Essa casa de bombas, ela está em condições de garantir a acessibilidade daquele profissional que vai dar manutenção. Eu me lembro que há 20, 25 anos atrás, o local da casa de bombas era um cantinho no subsolo, no último subsolo, embaixo da caixa de escada, com 1 metro de altura, às vezes sem iluminação, um ambiente úmido, que o cidadão tinha que entrar de 4 pés para tirar uma bomba de 30 quilos nas costas. Quer dizer, você acha que um cidadão que vai dar manutenção nessas condições, ele vai ficar preocupado? Será que essa umidade vai afetar os contatos elétricos da bomba, do painel de comando? Será que esse painel que manda ligar e desligar a bomba vai render e vai durar no ambiente úmido? Será que o cara trabalhar cocorado no escuro, ele vai se atentar que está havendo pequenos pontos de oxidação ali, que ele já pode dar uma lixadinha e fazer uma pintura preventiva? Claro que não. Então, as condições que você coloca no projeto, de todos os elementos de instalações, você garante acessibilidade, iluminação, um ambiente salubre, para que o profissional possa cuidar dos sistemas e assim eles atingirem a vida útil plenamente, né? Ou seja, Alexandre, diga, Marco. Vamos lá, Alexandre, você falou a questão de convergência aí os arranha-céus que está surgindo em Fortaleza, né? 50 andares, 32 andares. Para desmistificar isso, é seguro você morar num prédio desse, né? Marcos, muito boa sua pergunta. E aí eu vou contar uma história interessante. A minha filha, Clarinha, 14 anos, eu sou pai da Clarinha e do Heitor. A Clarinha foi convidada para almoçar na casa de uma amiga. Chegando lá na casa dessa amiguinha, o pai da amiguinha disse assim: como todo bom pai, o que é que seu pai faz, minha filha? Aí ela disse assim: meu pai é projetista de instalações. Aí o pai da amiguinha: quer dizer que ele faz esses projetos altos? Eu morro de medo. Aí a gente estava no almoço de domingo, aí eu disse assim: minha filha, e você não disse dos diferenciais desses projetos altos, não? Você não me vendeu, não? Aí ela disse assim: papai, eu esqueci. Então, Marcos, isso que você está perguntando é uma pergunta muito pertinente. E aí é o seguinte, um edifício alto, eu posso dizer para você que hoje ele é muito mais seguro do que muitos edifícios aí de 20 andares. Um edifício de 50 andares, ele tem um sistema de captação contra raios, não só na parte superior, mas ele está preparado para receber raios lateralmente. Então, todas as janelas, todos os guarda-corpos são todos aterrados. A ferragem da estrutura, que é o meio de condução melhor de uma descarga de raio, é toda preparada para receber esses raios de forma tranquila e não afetar a estética da edificação. Outra coisa, esses edifícios, quando passa-se de 80 metros, você tem um elevador chamado elevador de emergência. Esse elevador é todo preparado eletricamente para trabalhar em momento de incêndio. Ele tem a parte elétrica, a envoltória, a alvenaria que envolve esse elevador resiste a 4 horas de fogo. É tudo preparado para que as pessoas possam abandonar a edificação de forma segura e rápida. Sem falar nos artifícios que nós temos hoje no Corpo de Bombeiros, que a gente está colocando dentro desses edifícios chuveiros automáticos. O que é isso aí? Princípio de incêndio na sala. Começou o fogo. Vai no teto um dispositivo chamado chuveiro automático ou sprinkler. Com 68 graus ele rompe a ampola e joga a água automaticamente. Antes desse dispositivo romper, um sistema de detecção de fumaça que está colocado também em todos os cômodos do apartamento vai avisar você para que você possa, se estiver dormindo, você acorda e abandona a sua edificação em total segurança. Então essas edificações estão com a tecnologia embarcada assim fenomenal. Inclusive, a norma do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, que está em consulta pública, está sendo alterada para obrigar a colocação de detecção de fumaça e de sprinkler em todos os cômodos do apartamento, em prédios acima de 100 metros de altura. Isso é só um exemplo, Marcos, do que é que já está sendo construído aqui em Fortaleza. Alexandre, então aqui... Diga, Marcos, você ia falar alguma coisa? Colocar dizer o seguinte, eu sempre me coloco, deixo muito claro assim, qual é a dificuldade hoje, e eu acho que o Corpo Bombeiro está fazendo esse trabalho muito eficiente,
Você não pode deixar, você vê a relação de custo-benefício, quanto é que representa um detector de fumaça, tá certo? Em cada ambiente, tá certo? E você tem um detector, tá certo? De gás, né? Numa cozinha, eu acho que isso é irrisório para uma construção de um valor de um apartamento, ou pode ser até de 500 mil reais, de 200 mil reais. Isso eu estava verificando, custa 200, 300 reais. Então acho que está na hora de virar a chave, porque eu acredito que o detector de fumaça, detector de gás, eu acho que muitas vidas teriam sido salvas se a gente tivesse esse trabalho feito há muito tempo atrás. Certeza. Ô Alexandre, então é o seguinte, quem não conhece, né, por nome, o sprinkler é aquela tubulação que usualmente é pintada na cor vermelhinha, Isso. que geralmente se tem hoje nos prédios convencionais, ele fica ali pelo subsolo. Ele fica na área comum, né? Hoje a obrigação do Corpo de Bombeiros, que nos impõe, é colocar sprinkler nas áreas comuns. Então, nos halls de circulação, certo, nos subsolos, né? A obrigatoriedade é essa em prédios acima de 40 metros, tá? Certo. Aí o que é que acontece? Quando a gente vai fazer um projeto, um edifício alto, isso eu vou voltar agora, Marcos e Camila e Eduardo, eu vou voltar agora lá para 2015, tá? Certo. Quando os primeiros prédios altos começaram a ser projetados aqui, a gente faz uma reunião com os construtores e nós somos instigados a dizer assim, rapaz, Alexandre, o que é que tem de inovação, seja na área de proteção, seja na área de automação, para a gente colocar nos edifícios altos. Assim, a minha colocação nesse momento, lá em 2015, 16, 17, foi o seguinte, pessoal, eu acredito que a gente tem que trazer tecnologia internacional de proteção para o Ceará. Nós estamos com um prédio de 170 metros de altura, 50 andares, né? Um edifício desse, se vier a pegar fogo, só para você abandonar, Eduardo, você leva de 30 segundos a 1 minuto por andar. Então, se você estiver no último andar para abandonar uma edificação dessa, você pode levar até 50 minutos. Possivelmente não tem nem escada de bombeiro que é Não, esses prédios já tem que ser embarcados com tecnologia de proteção toda interna, sem depender da escada do bombeiro. Mas o que é que eu estava falando? Dentro de um apartamento, Marcos, vamos fazer aqui uma simulação. Se o sofá da sua casa... Teve um caso em Minas Gerais de uma criança que tocou fogo no sofá e tinham 2 avós dentro. Tiveram que sair pela janela. Então, vamos lá. Aquilo que aconteceu é o que é recorrente. Se um sofá pegar fogo, você tem 2 minutos, de 2 a 3 minutos, para abandonar a sua edificação. Se você não abandonar, o que é que acontece? A temperatura, em 2 a 3 minutos, chega a mais de 500 graus. Em temperatura de mais de 500 graus, a temperatura interna aumenta tanto que o apartamento se incendeia espontaneamente. O nome desse efeito é flashover. Então você tem 2 a 3 minutos para abandonar a sua edificação. Aí você imagina o seguinte, um apartamento de 400 metros quadrados, esse apartamento de alto padrão, onde a sala fica no extremo e o quarto de casal no outro. De madrugada você está dormindo, porta fechada e ar-condicionado. Um enfeite de Natal, dá um curto-circuito, pega fogo no sofá. Você acha que em 3 minutos você vai acordar, vai sentir o cheiro e vai acordar fugir, né? E vai abandonar? Não vai fugir. E outra coisa, a sala é ambiente de passagem para você acessar a escada de segurança. Então, e ainda tem outro detalhe. Uma pesquisa no Alabama, de 1997, chegou à conclusão que o corpo humano, em estado de repouso, de sono profundo, nós perdemos parte da audição e do olfato por estar em sono profundo. Mais uma razão para você não acordar. Então eu contei essa historinha para os incorporadores. Detalhe, nós não temos ainda norma vigente no Ceará, isso foi antes da norma. Aí eu contei essa história e disse assim, gente, eu acho que um edifício alto, a gente precisa embarcar a tecnologia dentro do apartamento para que ao primeiro sinal de fumaça, uns segundos de fumaça, o detector dispare o alarme e eu acorde as pessoas. Com isso, as pessoas abandonam a edificação. Perfeito. Aí a temperatura chegando em 68 graus, uma tampinha branca no teto cai e joga-se água automaticamente no ambiente que está começando incêndio. Então, eu defendo assim, sistemas de proteção ativos,
Sistema de proteção ativa quer dizer, eles agem sozinhos, sem depender da mão humana. Por quê? Se eu for depender que o dono da casa vá lá fora, pegue um extintor ou desenrole uma mangueira de 30 metros, plugue a mangueira no hidrante, ele não vai fazer isso. Mas, Alexandre, me diga uma coisa. Você está falando isso daí para os prédios altos. A gente não tem essa... Já tem novidade também. Tem novidades. Diga, Camila. Eu ia dizer que tu fizesse a pergunta e aí o Alexandre deixava para responder no bloco que vem. Tá bom, mas tu já deixa a pergunta. A pergunta já era o seguinte: isso não pode ser já, essas boas práticas, não pode já ser incorporado para os prédios convencionais que a gente tem hoje aí de 24, 26 pavimentos? Essa é a pergunta. Daqui a pouco já eu respondo. deixou no ar e o Alexandre, é bom que ele tem tempo de... Mas não precisa pensar, já tá pensado. Já sabe aí. a resposta. Vou pensar. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações no programa Condomínios. Jangadeiro Band News FM. Estamos de volta com o programa Condomínios, ao vivo pela Jangadeiro Band News FM, também no YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Você que chegou agora, nós estamos falando hoje sobre inovações na área de instalações prediais, recebendo no estúdio o professor de Engenharia Civil da UFC, o Eduardo Cabral, e também o engenheiro civil e eletricista, também diretor técnico da Aspro Instalações, o Alexandre Sobreira. Eu vou aproveitar, inclusive, para destacar aqui o Instagram também do Alexandre e do professor Eduardo, porque nesses Instagrams a gente tem um pouco do que a gente está falando aqui, né, professor Eduardo? O do Alexandre é Alexandre Albano Sobreira, tudo junto, e o da Aspro Instalações é Aspro, A-S-P-R-O, Instalações, tudo sem acento, porque nesses dois Instagrams a gente tem também conteúdo do que a gente está falando aqui, além, é claro, do Instagram do professor Eduardo, que é @prof.eduardo.cabral,
Nesses Instagrams a gente tem conteúdo, tem informação sobre engenharia civil, sobre os temas, né, Eduardo? Que a gente traz aqui mês a mês com o professor Eduardo, falando de tecnologia, de engenharia civil, como é que tudo isso faz parte, né? Está totalmente ligado ao setor condominial. Então, esses Instagrams para você acompanhar, além da Adeconce também, que é a Adeconce com D mudo, oficial. Lá a gente também tem uma série de conteúdos de condomínios, inclusive conteúdos que são tratados aqui no programa e também abordados no Instagram de uma outra maneira, de uma forma também muito lúdica. Então você acompanha a gente por lá. Lembrando que hoje, como eu falei, a gente está falando de inovações na área de instalações prediais. O Marcos Melo, que é o presidente da Adeconce, está participando com a gente de forma virtual, remota. Então, qualquer ponderação, Marcos, você entra aqui com a gente, tá? Eu vou falar novamente a pergunta do professor Eduardo, o Alexandre responder. Camila, ele falou... Oi, pode falar. Eu quero aproveitar a oportunidade do Eduardo aí, colocando as boas práticas para os condomínios já existentes, e eu quero provocar um pouquinho aí o Alexandre. Pronto. Alexandre, hoje a questão do carro elétrico em Fortaleza hoje está bombando, como diz o cearense, ok? E a gente está muito preocupado, eu me preocupo muito com a questão das instalações, que eu fico vendo o seguinte, e aí eu quero passar essa bola para ti, porque é importante demais as pessoas que estão nos ouvindo, os síndicos, os moradores, né, as administradoras de condomínio. Uma coisa é eu ligar um carro numa tomada. Agora você imagina você colocar 50, 70, 80 tomadas em um condomínio que não foi projetado para receber isso. Então, pegando a palavra do Eduardo e complementando comigo, se você fizer alguns comentários, dizer o que a gente pode fazer para não ocorrer esses problemas, tá certo? Eu te agradeceria demais. Perfeito, Marcos. Bom, o condomínio recebeu um carro elétrico de um proprietário. E aí, o que fazer? Primeira coisa, procurar um profissional habilitado para ver qual é a potência desse carro elétrico, quantas fases ele precisa, tá certo? E daí esse profissional vai verificar se a instalação do apartamento do cliente, a gente consegue ligar esse carro no próprio apartamento, ou se às vezes o condomínio tem alguma reserva de carga para suprir essa necessidade ali momentânea. Aconteceu isso no prédio que eu moro. O cliente comprou, um vizinho comprou um carro, precisava carregar o carro, e aí o que é que faz? Então a gente fez umas medições lá no painel do condomínio, porque para acessar o alimentador do medidor dele estava complicado. Nós fizemos uma medição no painel do condomínio, viu que tinha sobra de carga, e aí disse assim, olha, dá para a gente carregar aqui até 4 veículos no condomínio. Nós botamos medidores individuais, Marcos. Puxou o circuito. O circuito, botou proteção, né? Porque tem várias proteções para você ligar um carro elétrico, né? Você tem dispositivo contra fuga de corrente, dispositivo contra surto de raios, né? Tem a proteção termomagnética. E aí botamos um medidor exclusivo e nesse caso, esse carro foi ligado no transformador do condomínio. Então, todo mês ele recebe o condomínio dele, o cara vai lá, faz a leitura da energia que ele gastou e incorpora na conta do condomínio. Ligar no condomínio é uma prática, como eu disse, emergencial e momentânea. O que é o correto a se fazer? O correto é se fazer um projeto para que todos os moradores tenham direito, se assim o quiserem, de colocar um veículo elétrico para carregar. E o ideal é que o medidor do próprio cliente, Marcos, tenha uma derivação para a garagem dele, entendeu? Porque a energia do carro dele já vai vir direto na conta da fatura da Enel. Isso é o que é ideal, mas assim, são necessárias análises no alimentador do apartamento, no condomínio e no alimentador geral da edificação. Tá certo? Então, assim, é basicamente isso. Tranquilo. Mas pela quantidade, vamos dar, você deu o exemplo de uma pessoa, de um condomínio só com um carro. Mas vamos dizer que nesse teu prédio tenha 50 apartamentos. Esse prédio foi projetado, vamos dizer, para absorver 50 carros elétricos? De forma nenhuma. Quando eu comentei que a gente precisa fazer uma análise do alimentador do prédio, é exatamente por isso, Marcos. Quando você pegar, vamos dar um exemplo, 4.000 watts, 4 kW por carro elétrico, que é uma cargazinha, carga lenta, carga baixa, para você carregar o seu carro em 12 horas. Parei de 4 a 7 kW, né? Vamos estar 4, vamos nivelar por baixo. 50 vezes 4 dá 200. 200 kW.
Para você ter ideia, o alimentador da maioria dos prédios de 20 pavimentos aqui em Fortaleza tem no seu alimentador a capacidade para 200 kW. Como é que você bota mais 200? Não dá. Não dá. E então, aí onde entrava a minha pergunta. Sim. É possível, Alexandre, ter outra entrada só para isso? Não. A Enel, ela admite para edifícios residenciais apenas uma entrada. Então teria que trocar o cabo de alimentação da entrada. Muitas vezes trocar o cabo de alimentação, dependendo da quantidade de veículos e da potência dos veículos, até fazer uma subestação abrigada, né? Vou colocar transformadores, né? Maiores. Esses edifícios altos que a gente está fazendo ali na beira-mar, todos têm transformadores. Todos têm transformadores. Tem 3 transformadores embarcados. Quer dizer, não é brincadeira, é uma infraestrutura elétrica pesada, entendeu? Então, Marcos, não é assim um carro, 2, beleza, mas para botar 50 aí a coisa muda de figura. E outro problema, viu, Marcos, que tem nesses prédios, por exemplo, que o Alexandre comentou, o ideal é alimentar do próprio quadro da edificação. Eu moro no 20º andar. O alimentador do seu apartamento, né? Isso, do seu apartamento. Cada um já fica com o seu carro ligado na sua conta. Isso, aí imagina, eu moro no 20º. Então, você trazer um cabo lá do 20º, descer para ir até a minha garagem, isso daí já dá um absurdo de dinheiro de cabeamento e às vezes nem comporta as eletrocalhas e tudo. Então, efetivamente, isso é uma coisa que é um problema de engenharia que chega aí para o Alexandre para ele poder resolver. Essa técnica de trazer o cabo lá do apartamento, ela, assim, não é a primeira opção que a gente vai usar. O que é que a gente faz? A gente sai do quadro, né? A gente sai do quadro de medição, tá certo, Marcos? Aí desse quadro de medição, a gente cria um quadro chamado quadro de derivação. Então, cada alimentador sai do seu medidor, vai para um outro quadro, que a gente projeta, e esse quadro tem barramentos, aí esse quadro nasce o alimentador que vai para a garagem dele, tudo lá embaixo. Certo. Nasce o alimentador que vai para a garagem e outro alimentador que vai para o seu apartamento. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, Alexandre, eu moro no primeiro andar, segundo, terceiro. Aí dá para... Então, assim, é viável trazer ali do primeiro, segundo? Talvez seja mais interessante do que criar uma infraestrutura de painéis, entendeu? Então, cada caso é um caso e é importantíssimo que o engenheiro eletricista seja contactado para fazer essa avaliação e esse projeto. Sim. Alexandre, eu estou colocando isso porque a demanda está muito grande, né? E eu quero reforçar mais uma perguntinha para ti sobre isso. Qual é a pior consequência de ocorrer isso sem ouvir, tá certo, o engenheiro eletricista? Porque de fundamental importância, a gente tem que fazer esse trabalho. A gente tem que alertar para as pessoas que nós temos que virar a chave e fazer as coisas. Eu sempre digo, o Eduardo está sempre comigo aí dizendo o seguinte: quando você está doente, você procura um melhor médico. Então, quando você tiver um problema de instalar um carro elétrico, fazer uma obra, você tem que procurar um melhor engenheiro, um melhor projeto. Então, qual é a pior consequência das pessoas simplesmente colocarem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º carro? O que é que poderá ocasionar na estrutura e na parte elétrica desse empreendimento? Ou seja, perder até vida. Marcos, assim, eu vou citar um caso que eu já presenciei, tá certo? Eu fui chamado no condomínio que o cidadão comprou um carro elétrico e o condomínio percebeu que ele já tinha, entre aspas, resolvido o problema. Você sabe o que é que ele fez? Ele pegou o carregador do carro elétrico dele, e em cima da vaga dele tem a lâmpada do subsolo, certo? A luz do subsolo. Pois ele desceu uma gambiarra do teto, ligou numa extensão, botou uma tomadinha e ligou o carro dele num fio de 1,5 milímetro quadrado, né? O carro dele tem um fio de 6 milímetros, ele ligou no fio de 1,5. Quando eu cheguei lá, o fio já estava totalmente derretido, tá certo? O subsolo já estava desligado, a proteção já tinha atuado. Quer dizer, o rapaz simplesmente chamou um eletricista e o eletricista resolveu a parada, entre aspas, né? Então, assim, você fazer de qualquer jeito vai ocasionar sobrecarga. Se a proteção não atuar, os cabos vão derreter, vão entrar em curto, pode causar incêndio, tá certo? Na pior das hipóteses, na pior das hipóteses não, vai causar incêndio e pode gerar o risco de vida, né? Outra coisa, se você sair ligando de qualquer maneira, você pode comprometer a continuidade do fornecimento elétrico da edificação, porque o alimentador da edificação vai ficar sobrecarregado e vai desligar o prédio todo, né? Então, assim,
É uma carga expressiva, porque é uma carga em quantidade, Marcos, e outra, a gente tem uma simultaneidade do uso. Por que simultaneidade? A maioria das pessoas vão trabalhar de manhã e de tarde. Carrega à noite. Quando chega 6, 7 horas, chega em casa. O que é que vai fazer? Vai plugar seu carro na tomada. Então, todo mundo vai estar carregando nesse horário. Então, existem artifícios para que você possa organizar essa carga e diminuir a demanda. Esse artifício, ele está, inclusive, na nova norma que saiu, que é a norma 17019, a norma só de carga para veículo elétrico, saiu em 2022, tá? Então, ela tem alguns requisitos para exatamente resolver essas questões que você está pontuando. Alexandre, dentro dessa pegada aí de modificações, né, de você tentar fazer retrofit em edificações antigas, colocando do carro, eu queria trazer para uma coisa mais simples, né? Existem muitas edificações mais antigas, de 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, que é naquele disjuntorzinho preto, né? O americano, né? Que hoje eles já não são mais, são eletrônicos, salvo engano. Não, já é o disjuntor europeu. Europeu. Né? Padrão DIN. Exatamente. É o pequenininho, né? Isso, pequenininho. E o cabeamento era fio rígido, né? E tal. E aí, às vezes, o cara compra ali uma edificação, um prédio bom, que tem um espaço bom, né? E resolve colocar ali uns sistemas de ar-condicionado, né? Vai querer muda a iluminação, embora a gente tenha o LED hoje que tem o consumo, mas vai botar mais circuitos. Aí faz isso que você falou, liga no mesmo circuito, que a gente sabe que tem que ter um circuito de iluminação, um circuito para tomada, sim, vai ter um forno, já é um outro circuito e tal. Isso. Aí eu queria te ouvir como projetista, né? O que é que esse cidadão aí, o que é que ele precisa? Ele pode fazer o retrofit, ele pode trocar o cabo, ele pode tirar. Hoje os cabos são cabos flexíveis, como você falou, o cabo ali 1,5 de iluminação, mas existe 2,5, 4, 6 milímetros, né? Isso. Aí eu queria te ouvir um pouquinho se como é que esse cidadão deve proceder nesse tipo nesse tipo de caso. Tá, perfeitamente. Bom, o cidadão comprou um apartamento usado, tá certo? Foi lá, viu que a instalação está feita com fio. Pessoal, quando eu falar fio, eu estou falando daquele fio rígido, que parece um arame, né? Você vira assim, ele fica na função. E aí ele quer fazer um retrofit no seu apartamento. Então, primeira coisa, o fio, ele era usado lá na década de 90, porque os cabos, quando a gente fala de cabos, a gente fala de um condutor formado por vários fios e ele é flexível, tá? Isso, filamentos entrelaçados, mais fininhos. Filamentos entrelaçados. Né? Então, hoje, no Brasil, praticamente nós só temos para vender nas boas lojas de instalações elétricas cabos, tá? Cabo, não existe mais fio. Mais o fio. Agora sim, se eu pegar um fio e pegar um cabo, um é melhor do que o outro, sob a ótica de condução de corrente, se forem da mesma bitola, é tudo a mesma coisa. Todos vão conduzir a corrente do mesmo jeito. Quais são os grandes diferenciais? O fio, ele é mais difícil de passar, quer dizer, a gente chama de trabalhabilidade, ele dá mais trabalho para você executar a instalação com fio, porque ele não se molda às passagens do eletroduto de uma forma tão fácil como o cabo. Segunda coisa, o fio, se você mexe no fio, faz um ângulo de 90 graus, né? Um L, né? Aí volta e deixa o fio reto, aí faz um L de novo. Com o tempo você vai fadigar e vai quebrar esse fio. O cabo não, você pode mexer, faz um L, bota reto, não tem problema nenhum. Então, assim, sob a ótica de praticidade e instalação de você encontrar no mercado, inclusive, você vai encontrar os mais cabos. Agora sim, vou pegar os casos aqui. Comprei um apartamento, é tudo fio. Esse apartamento tem mais de 20 anos, um exemplo. Os cabos e fios, normalmente eles têm uma vida útil. E essa vida útil pode ser diminuída ou aumentada, dependendo da corrente de trabalho desse cabo. Se a corrente está muito próxima do limite do cabo, a isolação do cabo vai ficar quebradiça, vai ficar ressecada. Por isso que às vezes a gente pega o fio e ele solta lá uma Se você pegou uma poeirinha ali. E ele está soltando uma poeirinha, significa dizer que a isolação dele já foi para o espaço. Depois da poeira é um curto-circuito e incêndio. Então, trocar, por isso. Segunda coisa, pessoal. Os cabos hoje, você já tem cabos
livre de halogênio. O que é o halogênio? Quando você tem um incêndio dentro da edificação e esse incêndio pega no cabo, sai um gás tóxico chamado halogênio. Esse gás é tão violento que você morre asfixiado. Nossa. E nós já temos no mercado cabos de instalações elétricas livres de halogênio. Quer dizer, num incêndio que você porventura demorou a sair da sua edificação e o cabo começar a queimar, você não vai ser intoxicado com a fumaça do cabo. Toda edificação acima de 50 metros, obrigatoriamente, tem que ser executada com cabos livres de halogênio, tá certo? Mais uma razão para você trocar os cabos também. E outra coisa, se for no Ceará e se for o perfil aqui do Eduardo, com certeza ele vai comprar um apartamento, vai botar logo um ar-condicionado na varanda, vai botar outro na sala, um no closet, um no banheiro para a mulher dele se maquiar. E aí, meu amigo, se for com a instalação antiga, aí é complicado. Fica complicado, viu? Tem a questão, então, Alexandre, como é que você adivinhou isso na casa do Eduardo? Eu conheço o Eduardo, sei até onde é que ele mora, viu, Marcos? O homem aqui é esticado. Professor da UFC é tudo esticado. Eu ia comentar, então, que fica muito óbvio a questão de que um retrofit, né, essas adaptações, né, Alexandre, elas precisam ser feitas como a gente pondera, né, Marcos? Com a orientação de um profissional, avaliando, né? Entendendo quais são essas doenças existentes, né, Eduardo? Que a gente costuma falar muito disso, para poder fazer qualquer tipo de transformação na unidade, para que isso não gere um problema ainda maior para o empreendimento como um todo, né? A gente vai fazer agora, então, o segundo intervalo do programa Condomínios, e daqui a pouquinho... Você ia falar, Marcos? Só para deixar para o Alexandre aí... Deixa a pergunta no ar. Ele falou no bloco anterior... o que é que está mudando nessa norma do Corpo Bombeiro que está sob consulta pública, Alexandre? Talvez pode abordar o que é que está vindo de novidades. Perfeito. A gente comenta então na volta do programa Condomínios, falando sobre inovações nos sistemas de instalações prediais. Jangadeiro. De volta com o programa Condomínios, hoje falando sobre inovações na área de instalações prediais, com o Alexandre Sobreira, que é engenheiro civil e eletricista e também diretor técnico da Aspro Instalações, além do professor Eduardo Cabral, que é da Universidade Federal do Ceará e coordenador também do Laboratório de Materiais de Construção Civil, que também é da UFC. O Marcos deixou uma pergunta antes do último bloco, falando a respeito, pedindo para o Alexandre explicar quais são
comentar a respeito da nova norma do Corpo de Bombeiros, né, para edifícios altos, falar dessa questão do que é que está em consulta pública e quais são essas alterações que estão por vir, Alexandre, por favor. Perfeitamente. No começo do ano, a gente, através do Ciduscom, do Corpo de Bombeiros, a gente fez uma aproximação do pessoal lá de Balneário Camboriú, tá? Mais especificamente o Bruno Fransma, que é um projetista de instalações lá de Camboriú, e a gente fez uma ponte para que o Bruno Fransma apresentasse o pessoal dos bombeiros de Balneário Camboriú, Santa Catarina, ao pessoal do Ceará. Pois foi uma comitiva de bombeiros aqui do nosso Ceará, lá para Santa Catarina, estudar os edifícios de 200, 300 metros de altura. E quando voltaram, nós conversamos e a gente começou a delimitar o que é que seria interessante para os edifícios altos aqui no Ceará em termos de proteção. Que quem não sabe, 8 dos 10 maiores prédios do Brasil estão lá em Santa Catarina. Eu não sabia, inclusive fiquei questionando por que era em Santa Catarina. 8 dos 10, só para contextualizar, né? O mais alto, salvo engano, são 290 metros. E eles estão fazendo agora de 500 metros. Vai ser o residencial mais alto do mundo. Eita! Gostar do Brasil. Então, assim, vamos lá. Quando os bombeiros voltaram, fizeram uma revisão da norma do Corpo de Bombeiro, que está em consulta pública. Essa norma deve começar a entrar em vigência, talvez, no próximo mês, tá? Mas o que é que tem lá? As novidades. Prédios acima de 40 metros, a gente tinha que botar sprinkler nas áreas comuns. Você já comentou. Isso aí se mantém. Porém, entrou na norma, prédios acima de 40 metros tem que ter detecção nas áreas comuns e um ponto de detecção dentro do apartamento. Detecção de fumaça? Detecção de fumaça. Isso já é uma inovação normativa. Se esse prédio começar a crescer e ultrapassar os 100 metros, nós vamos ter obrigatoriamente que botar o sprinkler, que é o chuveiro que joga água, dentro do apartamento, em todos os cômodos, e vamos ter que botar a detecção de fumaça também dentro do apartamento, em todos os cômodos. Tem detecção de gás previsto também? Tivemos aí a fatalidade do Binho Bezerra. Aqui. Na norma não obriga a detecção de gás. Porém, mas é uma boa prática. Porém, todos os prédios que nós estamos projetando, a gente faz uma detecção de gás ativa. Além, quer dizer, vazou gás, o sensor vai perceber, vai soar um alarme sonoro. Porém, eu ligo nesse detector uma válvula solenoide, Eduardo, que faz o corte automático do gás. Legal. Quer dizer, se você não tiver em casa e tiver um vazamento de gás, ele corta automaticamente. Perfeito. Se tiver um curto-circuito, sei lá, numa televisão ou num ar-condicionado que até está desligado, mas fica com a luzinha do stand-by ligado, deu um curto ali, se pegar fogo, o sprinkler vai jogar água. Então, as instalações que nós estamos projetando, elas vão atuar independente de você estar em casa ou não. E a norma do bombeiro vai obrigar, vai obrigar sprinkler dentro dos apartamentos, em todos os cômodos, em prédios acima de 100 metros, detecção de fumaça acima de 100 metros em todos os cômodos. Uma coisa bacana também é que o bombeiro vai obrigar, Marcos, a instalação de um sistema chamado mangotinho, tá? O que é o mangotinho? Vocês sabem que em todo andar tem uma caixa de hidrante, aquela caixa vermelha que tem uma mangueirona de 30 metros dentro daquela caixa. Percebeu-se que aquela caixa não é qualquer leigo que consegue operar aquilo ali. Eu diria que a maioria das pessoas não consegue, nem eu. Acoplar, girar, esticar a mangueira, ter força para poder... Você precisa acoplar com uma chave, tá certo? Tem que desenrolar a mangueira 30 metros, numa reta ou assim, com poucas curvas, e aí você abre a válvula e a mangueira vem com muita pressão. Você ainda tem que ter um porte físico para poder combater o fogo. Então, o mangotinho que é? Vai ter essa caixa com essa mangueira e do lado vai ter uma mangueira com um registrozinho de 1/4 de volta. Sabe aquele registro igual chuveiro de sítio? Chuveiro de sítio, que é uma alavanca que você dá 1/4 de volta. Essa mangueira vai estar plugada, é uma mangueira tipo mangueira de posto de gasolina. Certo. Ela já vai estar plugada num carretelzinho. Então, assim, qualquer pessoa, até a Camila, precisou jogar água. Vai lá no corredor, 1/4 de volta, pega a mangueirinha e já entra dentro de casa mandando ver. Só isso. Um registrozinho de gaveta, né, Alexandre? Rapaz, não é de gaveta, não. É uma válvula de esfera, aquele que é uma alavancazinha reta, Marcos, sabe?
É aquele chuveiro de sítio, cara, de carro de praia. Sei. Legal. Sabe qual é o amarelinho? Sei. Eu não vou dizer a marca porque para não fazer mexão, tá certo? Ô Alexandre, e dentro dessa parte de instalações hidráulicas, né? Porque assim, muito se conhece dos canos de PVC soldável, Sim, marronzinho, marronzinho, né? Que geralmente são embutidos ali, o cara precisa quebrar, né? Embutir os de esgoto, né? Os branquinhos e tal. Tem novidades aí nisso daí ou ainda precisa quebrar e embutir tudo? Não, na realidade é o seguinte, a construção civil em alguns locais do Brasil, eu diria que ela está atrasada 30, 40 anos. Ainda se constrói hoje como se construía há 40 anos atrás, né? Então eu digo muitas vezes para os nossos clientes assim, rapaz, quando o cliente fala que quer botar cano de água dentro de parede, eu disse assim, rapaz, você imagina se der um vazamento nesse cano, né? O cara foi botar um armário e acertou um cano. Aí as pessoas acham que é normal. Assim, não tem problema nenhum. Deu um vazamento no cano, eu pego um ponteiro, rasgo ali o seu porcelanato, acho o cano, boto uma luva, colo e tiro o problema e depois cadê o porcelanato? Acabou. E quando acha, né, Alexandre? Não tem, quando né? Acha, porque às vezes está vazando no sexto e aí passa direto no quinto e tá pingando lá no quarto, você não sabe, tem que sair procurando tudo. Aí eu faço uma analogia que é o seguinte, rapaz, digamos, se você acha isso normal, você rasgar uma parede para tirar um vazamento, imagina o professor Eduardo aqui, chegou na BMW, comprou uma BMW 0 bala, certo? Então, eu vou pedir lá pro governo federal aumentar aí o salário. Vamos citar aqui um caso do Eduardo, comprou uma BMW e aí notou-se um entupimento do tanque de gasolina para o motor. A tubulação que leva o combustível estava entupida. Aí o Eduardo chega lá na concessionária e o cara diz, não, doutor, eu vou resolver seu problema. Pega um ponteiro, rasga a lateral da BMW, acha o cano, remenda, emassa, pinta e devolve o carro. O professor Eduardo diz, rapaz, isso é um absurdo. Não era melhor botar uns parafusinhos aqui para tirar a lateral, remedar o cano e resolver o problema, né? Então, na construção civil, nós já temos essas facilidades. Como é que é? Tubulações flexíveis que vão caminhar dentro do forro. Quando chegar na pia do banheiro, bota-se uma carenagemzinha que ela sobe rente à parede. Uma carenagemzinha branca bem bonitinha. Como a Camila falou lá no nosso externo, Instagram. né? Não é embutido. Não, tudo externo. Quer dizer, você vai construir a parede, você vai botar o seu porcelanato, só depois que você sobe o tubinho hidráulico ali na frente. Se tiver um vazamento, tira a carenagem. E outra, a carenagem Essa carenagem que embaixo. você diz é aquela que é tipo para cobrir os fios? É uma carenagem que fica embaixo da pia, Camila, que esconde os canos. Se você tiver um problema, você abre o armário do seu banheiro, tira a carenagem, resolve o problema e acabou. A carenagem é meramente estética, é só para poder E a tubulação anda pelo piso, pelo forro do apartamento de baixo, entendeu? Perfeito. Alexandre, tem algumas obras que estão adotando os kits, né? Sim, os kits hidráulicos. os kits hidráulicos prontos. Isso. Que antigamente você fazia alvenaria e tinha que sair quebrando e tudo. Hoje em dia, eles já montam esses kits usando PEX, PAD, né? Ou, por exemplo, água quente não precisa mais ser em cobre, né? Não precisa mais ser... O PEX eu acho interessantíssimo, que você dobra ali, molda, flexível e tudo, e usa os shafts, Isso, né? perfeito. Usa o shaft. Aí para quem não conhece o shaft, aí você... O shaft é um espaço de construção, tá certo? Você imagina assim, você tá dentro do banheiro, fez uma parede, tá certo? Naquela parede ali vai descer os canos do chuveiro, da bacia sanitária. Aí você imagina que você vem com a estrutura metálica e pluga nessa parede, tá certo? E nessa estrutura metálica vai ficar fixado o chuveiro, o registro do chuveiro, e dessa estrutura, todas as tubulações nessa estrutura são com tubos flexíveis que no teto você liga com a tubulação principal de alimentação. Então, você imagina o que é você chegar com a estrutura, bota 4 parafusinhos, já está ali as tubulações, os registros e tal, e depois você escolhe o revestimento que mais lhe agrada e cobre essa estrutura metálica, tá Se certo? der um problema, só tira aquilo ali e conserta. E faz o conserto. E outra coisa, você não teve que destruir a parede que você construiu para botar cano dentro da parede. Isso é que é o mais importante. Então, hoje, a construção civil, cada dia que passa, ela está procurando se industrializar.
né? A gente não vai construir uma parede para quebrar, para depois reconstruir, né? Isso. Então, os shafts, que são essas estruturas hidráulicas, tem também elétricas, são estruturas que já vêm pré-fabricadas, que você encosta na parede, parafusa e montou. Então, a qualidade final é muito boa. Alexandre, estamos chegando aqui pro final. Chegando no finzinho já. Faltava tema. Eu queria fazer uma pergunta para ele responder em 1 minuto. Eita. Será que consegue? Que eu acho que é uma coisa bem pertinente, Alexandre, que é o seguinte. Energia solar e energia eólica nos prédios. Né? A gente vê alguns aí que tem umas placas. Consegue resumir aí em 1 minuto se vale a pena, o que não vale? Óbvio que tem a especificidade de cada um, mas o Ceará é um estado que tem muito sol, tem muito vento. Sim. 1 minutinho aí para a gente poder falar disso. Hoje os sistemas fotovoltaicos, né, que pegam energia do sol e transformam em eletricidade, e os sistemas eólicos estão na moda. Mas quem está dominando mais é o fotovoltaico. Se você tem a coberta do seu prédio ou da sua casa, e essa coberta não tem sombra, quer dizer, não tem obras maiores do lado do seu prédio ou da sua casa que façam sombra no seu telhado, se você tem sol o dia todo, já está pedindo para botar uns painéis fotovoltaicos. A instalação é simples, é rápida. Você liga os painéis num negócio chamado inversor. Esse inversor é ligado na rede elétrica. Então, na hora que tem muito sol, em vez de você consumir energia da Enel, você gera a sua própria energia. O inversor liga no quadro... O inversor liga no quadro de luz da própria casa. Já temos hoje muitas empresas, para você ter ideia, nós já estamos botando painel na fachada, gerando energia. Aí, fizemos uma caixa d'água ali, que as 4 faces da caixa d'água, recebendo o sol poente, o nascente e o sol de lado assim, pois deu viabilidade e rendimento. Mas a ideia é que o painel fique plano, apontado ali para o norte, né, para ter a maior eficiência. Mas isso tudo é um estudo que as empresas de painéis fotovoltaicos, elas podem fornecer isso aí rapidamente e atestar a viabilidade. Perfeito. Marcos, estamos chegando ao fim. Suas considerações finais aqui para o programa com o Alexandre e o Eduardo. Quero aqui parabenizar o meu amigo Eduardo. Rapaz, está contratado pela Band, viu? Eu disse a Eduardo, ele. Meu amigo, muito obrigado aí pela grande força aí, pelo seu trabalho. E, amigo, você trouxe um excelente profissional. Eu acho que mais um convite para trazer o Alexandre para falar de outros temas da parte hidráulica e hidrossanitária, né? Que eu acho que vale a pena. E quero agradecer vocês dois, Alexandre, um prazerzão. Muito bom, tá certo? As suas colocações. Foi muito produtivo. E vou pedir o Eduardo o telefone para a gente poder se encontrar, porque eu queria bater um papo contigo sobre isso, que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar essa vida do dia a dia em condomínio. Obrigado a vocês aí, pessoal. Marcos, eu que agradeço a confiança, tá? O Alexandre aqui é um amigo de outras datas, né? Guitarrista, né? O cara que assim, eu admiro bastante, engenheiro civil, eletricista, então é um prazer estar aqui, tá? Agradeço, Marcos, o convite. Alexandre, mais uma vez agradeço aí sua participação aqui, foi excelente, excelente. Muito obrigado, Eduardo, obrigado, Camila, Marcos. Para a gente é sempre um prazer, uma satisfação falar de instalações, tá? E, assim, precisando, estamos à disposição. A Aspro Instalações é um escritório aí que já tem quase 30 anos. A gente faz projetos de edifícios altos e presta consultoria. Quem precisar de alguma coisa, estamos às ordens, conta conosco. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, Alexandre, pela participação. Primeira vez aqui com a gente. Como diz o Marcos, pode trazer de novo, né, Eduardo? Você também é sempre muito bem-vindo. Lembrando que o programa Condomínios fica disponível no Facebook, no YouTube do Jornal Jangadeiro e também no Spotify. Você pode ouvir novamente esse programa, enviar para alguém que tem interesse no tema. Você fica com um link disponível, tanto de áudio como de vídeo, e compartilha o programa Condomínios com quem desejar. Na próxima terça-feira a gente está de volta com mais programa Condomínios. Tchau, tchau. Você ouviu